Boa tarde. Vamos continuar aqui na sala de física. E nós vimos a aula anterior sobre o estudo do movimento uniforme através do diagrama do eixo cartesiano, ok? Então nós vamos fazer aqui alguns exercícios para facilitar a vida de cada um de vocês, tá? Turma 100 e 101. Eu espero que vocês estejam dando uma olhada nos vídeos e resolvendo também um ou outro exercício que eu deixei para vocês, ok? Estava aqui, vocês podem assistir amanhã, depois. Agora, no final, tem 3 exercícios para vocês fazerem e me enviar de volta e vai valer nota, ok? Não esqueça, mandem os exercícios, que é através desses exercícios que nós vamos controlar a presença de vocês, tá certo? Então, por favor. Peço também aos líderes do 100 e 101 que mandem o vídeo para as turmas, ok? Muito obrigado. Então vamos ver aqui o primeiro exercício. Diz o seguinte, ó, o móvel realiza um movimento retilíneo uniforme obedecendo a função horária de S igual a 40 menos 10T. No SI. O que é SI? Sistema Internacional. Significa que no sistema internacional nós estamos trabalhando metros por segundo, né? Ele quer para construir o gráfico dessa função 40 menos 10T no intervalo de 0 a 4 segundos. Ou seja, no intervalo de 0 a 4 segundos, nós vamos calcular qual é o espaço percorrido, tá bom? Então vamos trazer a equação aqui para baixo, S igual a 40 menos 10T, tá? No intervalo de 0 a 4 segundos. Então os dados nós temos que tirar lá do enunciado, trouxe aqui para baixo. Então o que ele quer? Ele quer para que se num tempo 0 a 4 segundos, calcular o espaço percorrido. E depois fazer o gráfico, tá certo? Então vamos lá. Para t igual a 0 segundo, se você pegar esse t igual a 0 e substituir aqui na equação, tem a equação 40 menos 10t. No lugar de t você coloca o 0. Quanto é 10 vezes 0? 10. Quanto é que sobra? 40. Então, se o t é 0, o 0 está bem aqui, ó, no encontro do eixo x com o eixo y, que é o mesmo que o t com s. O ponto 0, o tempo 0, o espaço vai ficar 40 percorrido. Espaço percorrido 40 metros. Está bem aqui, ó, cálculo. 10 vezes 0 dá 0, sobra 40. Para t igual a 4 segundos, substituindo na mesma equação, ó, fica 40 menos 10 vezes 4. Quanto é 10 menos 10 vezes 4? Dá menos 40. 40 menos 40 dá 0. Então, para t igual a 0, o espaço é 40 metros. Vai ficar no eixo que a gente chama de y, que é o espaço. E para t igual a 4 segundos, substituindo, vai dar menos 40, mais 40 dá 0. Então, nesse caso, o tempo vai ficar quanto? O próprio 4 segundos. E aí a gente faz o gráfico aqui, ó. Para t igual a 0, t igual a 4. Intervalo de 0 a 4. Vou botar o 0 bem aqui, para ficar mais claro. Então, de 0 a 4, o espaço percorrido é 40 metros. Já está aqui bem em cima. A unidade está em metro. Deu para entender ou não, gente? Refazendo aqui, ó. Ele diz no problema que o móvel realiza um movimento retilíneo uniforme obedecendo a função horária. A função horária, ele está dando, ó, é S igual a 40 menos 10T. Essa equação está no sistema internacional, ou seja, metro por segundo. Ele quer para construir o gráfico, ó, dessa função no intervalo de 0 a 4. O que nós vamos fazer? Pegar
tempo zero e substituir na equação. A equação eu trouxe aqui para baixo. Então vai ficar como? S igual a 40 menos 10 vezes T. T é zero. Substituindo aqui, ó, que dá zero, sobra 40. Então, para o tempo zero, o espaço é 40 metros. Agora, para tempo igual a 4 segundos, também substitui a mesma equação. Com menos 10 vezes 4 dá menos 40. 40 com menos 40 dá zero. Então, para T igual a 4, tá? Para T igual a 4, o espaço é zero. Tá bem? Então, ela fica nesse eixo X, que também estamos chamando de T. No eixo X representa o tempo, que é T. Ó. E no eixo Y representa o espaço. Então, assim nós temos o primeiro problema resolvido. Então, esse é o gráfico dado de acordo com essa equação. É fácil de fazer, você pega aqui, ó, para a primeira situação, para T igual a zero, para T igual a zero, o espaço é 40 metros, fica no eixo Y. Para T igual a 4, fica zero. Então, fica no eixo X, ok? Mesmo que o T. Então, esse foi o primeiro problema. Esse é o gráfico dessa equação, espaço igual a 40 menos 10t. Vamos para o segundo exercício. O segundo exercício diz o seguinte: a figura abaixo, veja que no primeiro exercício ele te deu a função para se fazer o gráfico. Agora, ele vai te dar o gráfico e pedir algumas coisas aqui. Ó. A figura abaixo, quem é a figura? O gráfico. Representa a posição de um corpo em movimento retilíneo como função do tempo. Então, de novo, nós temos ó, o eixo X, que está representado pelo tempo, em segundo, e o eixo Y está representado pelo espaço, em metro, ou seja, está também no sistema internacional. Então, o espaço, ele vai também de 0 a menos 50. Já dá para perceber que é um movimento retardado, está indo negativamente. Ó. E o tempo, 25 segundos. Então, aqui nós temos a reta onde corta o eixo X, que é o tempo, e o eixo Y, que é o espaço. Então, nessa situação, nós vamos tirar os valores agora do gráfico, do eixo cartesiano. Que é a equação, que a gente já sabe. A equação é dada por S igual a S0 mais VT. Já é conhecida essa equação. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou tirar os valores daqui, ó, do gráfico. Quem é o espaço? O espaço está entre 0 e 50. Logo, o espaço 0 é menos 50. Tá ok? Para me calcular essa velocidade, que é para me colocar bem aqui, substituir na equação, porque até então ele deu foi o gráfico, eu tenho que calcular essa velocidade. Ora, gente, mas quem é a velocidade? Nós já sabemos que é espaço sobre tempo. Delta S sobre delta T. Então, como é que nós vamos resolver aqui? Ó? O zero é o ponto de partida, só que ele está vindo em sentido contrário, ó, parte negativa. Então, vai ficar 0 menos 50. Lembra dessa formulazinha lá na aula anterior? Então, vai ficar o ponto posterior menos o anterior. O posterior aqui é 0. Então, fica 0 menos 50 dividido pelo tempo. Quem é o tempo? 25. Então, vai ficar ó, menos com menos dá mais, então fica 50. Dividir por 25 dá 2 metros por segundo. Então, a velocidade desse corpo, tá? De acordo com o diagrama,
no caso, de acordo com o eixo cartesiano, a velocidade é 2 metros por segundo. Deu para entender, gente? Ou não? Repetindo, eu tenho que encontrar essa velocidade, ó. Porque o espaço está dito bem aqui, ó, no eixo y dos s. Ó. Então vai ficar, ó, vamos calcular a velocidade, ΔS sobre ΔT. Quem é ΔS? É o ponto posterior menos o anterior. Quem é o posterior? O posterior é 0 menos o anterior. Então fica 0 menos 50. Dividido pelo tempo. O tempo é 25 segundos. Então fica menos com menos dá mais, fica 50 positivo, e por 25 dá 2 metros por segundo. Calcular essa velocidade, nós já temos também o espaço, o S0, eu venho e formulo a equação. Ó, só olhar para a equação lá de cima e tirar as variáveis e botar os valores. O S0 é menos 50, o S0 é menos 50, está aqui, ó, substituir o S0 por menos 50. E a velocidade eu substituir pelo 2. Então ficou menos 50 mais 2t. Ok, gente? Essa é a equação pedida. Eu vou chamar isso aqui de equação 1, que lá na frente eu tenho que me reportar a ela. Na letra B, ó, ele pede em que instante. Instante, gente, é tempo. Lembre-se disso. Ó. O português ele é muito vasto em termos de sinônimos. Então, instante é a mesma coisa que tempo. Então, para mim, calcular esse tempo, o que eu vou fazer? O tempo está sendo procurado. O espaço, ele deu aqui, ó, em que instante o corpo passa pela posição 80 metros. Posição é o espaço. Também eu vou botar aqui em vermelho, para você identificar. Então, o que eu vou fazer? Ó? Que é a equação geral? S igual a S0 mais VT. Logo, eu vou substituir o valor de S que ele deu, ó, que é 80, tá certo? Substituir, ó, 80 igual a essa equação bem aqui que nós já encontramos. Ó. Esta é a equação que nós já encontramos. Então, vai ficar assim, ó, 80 igual a menos 50, bem aqui, ó, menos 50 igual a 2t, tá certo? Igual a 2t. O que eu vou fazer aqui? Isso aqui não é uma equação de primeiro grau. Eu vou pegar o menos 50 e trazer para o primeiro membro. Ele vem com o sinal trocado. Então vai ficar 80 mais 50 igual a 2t. O 2t já está no segundo membro. Ele permanece. Então 80 mais 50 dá 130. O 2t continua lá, ó, no segundo membro. Tirando o valor da variável t, no caso aqui, quando eu tenho uma equação de primeiro grau, eu pego primeiro o termo de estado lá do oposto da variável, no caso é o 130 que se encontra no primeiro termo, primeiro membro, e boto no numerador da fração. E o coeficiente da variável passa a ser denominador. Logo, 130 dividido por 2 dá 65 segundos. Então, quando o móvel passar no ponto 80 metros, ele gastou um tempo de 65 segundos. É um tempo bem pequeno, porque tem segundos, é um pouco mais do que um minuto. No caso é 1 minuto e 5 segundos. Tá bom? Então, temos também, eu comecei pelo segundo exercício, ó. Vamos voltar aqui no terceiro? Não, no primeiro, né? Fizemos aqui o primeiro. Ó. Então, voltando aqui, ó, para o primeiro exercício. Foi dada a equação
S igual a 40 menos 10t, e foi pedido que o espaço no intervalo de 0 a 4 segundos. O que eu vou fazer? Pegar esse tempo, substituir na equação. Então, para t igual a 0, eu vou até escrevendo aqui, ó. Para t igual a 0, temos S igual a 40 menos 10 vezes 0, sobra 40. Para o tempo igual a 4, fica 40 menos 10 vezes 4, que dá 40 menos 40, dá 0. Pega esses valores e coloca no eixo cartesiano. Para t igual a 0, quanto deu o S? Deu, para t igual a 0, deu 40. Então, ficou aqui no eixo S. O espaço. Para t igual a 4, deu menos 40 com mais 40 dá 0. Então, ficou aqui, ó, 0 e 4. Daí, nós temos o gráfico a partir daquela equação, que poderíamos chamar lá no produto cartesiano de lei de formação, né? E o segundo exemplo foi dado o quê? Foi dado um eixo cartesiano, e a partir desse eixo cartesiano, nós vamos tirar o quê? A equação. Ora, quando tem assim, ó, de 0 a um valor qualquer, o S0 vai ser esse valor qualquer. No caso, o S0 é menos 50. 50 o quê? Metro. Só você olhar lá em cima aqui, tá? Em metro. Aí nós vamos tirar a velocidade. Quem é a velocidade? No espaço sobre tempo, está aqui, ó. V igual a ΔS sobre ΔT. Então fica 0 menos 50, tá? 0 menos 50, dividido por 25. Menos com menos dá mais. Então fica 50 sobre 25 dá 2 metros por segundo. Formando agora a equação, vamos pegar a equação aqui, ó, e comparar. S é igual, quem é o S0? Menos 50. Quem é a velocidade? 2t. Tá? Então a equação é S igual a menos 50 mais 2t. Na letra B, ele pede que instante. Instante é a mesma coisa que está perguntando tempo. Quando ele percorrer 80 metros. O que vamos fazer? Pegar esse 80, substituir na equação 1 que eu estou chamando aqui, ó. Tá? Então, aqui, logo substituindo o valor de S igual a 80 na 80 metros no caso, né? 80 metros. Na equação 1, temos. O que nós temos? A equação aqui, ó. 80, que é o valor de S, igual a menos 50 mais 2t. Pegando 50, traz para o primeiro membro, ó, vem com o sinal trocado. Fica 80 mais 50 dá 130, igual a 2t. Tirando o valor da variável, t é igual a 130 sobre 2, 130 sobre 2 dá 65. Então, nesse intervalo, nesse espaço de 80 metros que ele percorreu, ele levou um tempo de 65 segundos. Ok, minha gente? Espero que vocês tenham entendido, tá? Eu estou deixando aqui uma atividade para a turma 100 e 101. São 3 exercícios, não são difíceis. Você já tem exercício aí que dá para resolver todos os 3. Resolvam, me mande de volta, que eu vou pegar essa nota desse com a do anterior, somar, para que a gente tire uma média, ok? Porque não vai dar tempo de fazer prova, que vai ser tudo aperreado quando voltar. Não esqueçam, me dê um retorno se vocês estão recebendo as aulas, como é que está, se vocês estão entendendo. Caso não entendam, me mandem qualquer coisa, me mandem perguntas que eu vou responder, ok? Muito obrigado, boa tarde, uma boa Páscoa.